A educação de crianças e adolescentes é hoje uma grande preocupação para as famílias, né? Mas como se dá a formação do caráter, hein? Especialistas, olha, afirmam que é preciso dar limites e exemplo de comportamento aceitável para a comunidade, desde os primeiros anos de vida da criança. A partir de qual idade começa a se formar o caráter do ser humano? Estudos científicos apontam que as experiências vividas nos primeiros anos de vida influenciam e muito o desenvolvimento de uma criança. Os neurônios enviam sinais elétricos para se comunicarem entre si e essas conexões estabelecem uma espécie de arquitetura do cérebro. Esse circuito, que se forma ainda na primeira infância, dá suporte para as emoções, habilidades motoras, controle de comportamento. Este neuropediatra afirma que essas experiências têm como base os relacionamentos que a criança desenvolve com seu referencial adulto, na grande maioria, os pais. A criança, a partir de 1 ano e meio, ela começa a formar personalidade, aquela fase de negativismo, aquela criança que fala não para tudo. Então é uma fase chamada de egocentrismo, ela tem que ser o centro das atenções. Nessa fase vai acontecer a birra. Quando a criança quer fazer algo, você fala para não fazer e ela faz a birra, você acaba cedendo, ela não vai aprender a ter limites. Ontem nós mostramos em nossos telejornais o caso de 4 crianças, uma de apenas 8 anos e 3 de 9, que invadiram uma casa em Várzea Grande. Eles levaram alguns objetos e ainda ingeriram bebidas alcoólicas enquanto ainda estavam na residência. A situação causou espanto nos vizinhos e até nos policiais que atenderam a ocorrência. Não é tão constante até pela baixa idade, né? De 8 e 9 anos não é tão constante. A gente tem ocorrências que envolvem aí crianças a partir dos 11 e 12 anos, mas de 8 e 9 realmente não é tão comum. É bastante preocupante. O especialista explica que a falta de limites traz reflexos desastrosos na formação da personalidade de uma criança. O exemplo, segundo ele, ainda é a melhor forma de ensinar. As crianças, elas são um reflexo daquilo que os pais passam. Então, os pais ou os cuidadores, não necessariamente são os pais, né? Então, essas crianças, ela teve algum referencial. Então, esse referencial é algo proveniente de uma família que está desestruturada. Não podemos julgar esse caso sem conhecê-lo com maior profundidade, mas isso é o que acontece na maioria das vezes. Todas as vezes que o adulto faz e na frente de uma criança, e isso não tem uma repercussão na vida dos adultos, ela vai entender que isso é normal, porque ela não sabe o que é certo e errado ainda. As escolas também têm um papel fundamental na formação do caráter das crianças. Depois de casa, é nesse tipo de ambiente que os pequeninos começam a ter noção das primeiras regras sociais. Aprender a respeitar as autoridades, como um professor em sala de aula, é um princípio que deve ser ensinado desde as primeiras etapas da vida. Quando a gente percebe que tem uma criança que não está respeitando o direito do outro, ou com brincadeiras indevidas, ou com críticas exageradas, então a gente solicita os pais e coloca para os pais que é importante que a criança respeite uns aos outros para que todos tenham os seus limites preservados. Esta coordenadora pedagógica diz que é importante deixar claro para as crianças os horários e as regras do que vai se tornar rotina para elas. O comportamento negativo, quando ocorrer, precisa ser corrigido. Muitos pais, até assim, muitos educadores às vezes pensam que o não precisa ser pontuado no momento, mas desde pequenos precisa sim, porque é o não que vai mostrar aí o futuro adolescente, o futuro jovem, um futuro adulto com um caráter bem formado, de uma personalidade forte e que seja um grande cidadão na sociedade. Bom, vamos então conversar com quem entende do assunto para ajudar a gente. Ai, que mundo difícil! Que é a Juliana Frank, psicóloga, nossa convidada de hoje. Juliana, muitas famílias hoje a gente percebe que estão perdendo o controle da educação das crianças, né? A gente tem vários exemplos disso hoje. Tem alguma coisa que você, como profissional especialista, identifica que está errado nesse relacionamento, dentro dos lares? O que a gente observa muito é mudança de comportamento. Né? O mundo seguiu o seu curso, mas as pessoas mudaram a forma de se comportar. Né? Com a saída das mães para o trabalho, né? As crianças hoje elas passam por cuidadores, como nós vimos na matéria anterior, né? Ficam nos berçários, nas escolinhas. Então, os pais acabam tendo que dividir essas responsabilidades. Ao passo que, se nós olharmos, né, para alguns anos atrás, bastava um olhar do pai, da mãe,
né? A criança já entendia, já intimidava, não era dito absolutamente nada, né? Porque o pai era o detentor de todo o saber, era o que ditava as regras e as normas eram seguidas. E também porque era tudo mais severo? Hoje em dia, não? Não é que era tudo mais severo, era uma forma de se comportar, né? E a mãe era o quê? A rainha do lar, né? A que cuidava da casa, dos filhos, que respeitava os horários, e as crianças, elas cresciam para o trabalho, né? A escola ficava em segundo plano. Então, assim, a vida era tida como dura, como cheia de desafios. Dá pra gente dizer que elas eram vistas como adultos em miniatura? Podemos dizer que sim, né? Porque desde muito cedo elas já iam para o trabalho, né? Então elas já vivenciavam as atitudes dos pais. E hoje, o que mudou? Nós estamos na era da informação, né? A tecnologia cada dia se avança, é a era do ai, né? Do iPhone, do iPod, do iPad, do ai eu posso, ai eu quero, ai meu pai me dá, né? Então, hoje a gente fala de uma educação na horizontal, né? Uma liderança rotativa, ora o pai, ora o filho. Então, se o filho hoje entende de internet, sabe mexer no celular, acionar o controle da TV, e o pai não sabe fazer, então o filho está contribuindo para algum benefício na casa, né? Então ele participa dessa liderança, né? Então o que mudou? O comportamento. E hoje os pais precisam o quê? Se monitorar, né? O autocontrole, porque na hora da raiva, num misto de emoções, não consegue bons resultados. E me fala uma coisa, em que idade, assim, se é que dá para dizer que deve começar a criança deve ser responsabilizada pelos deveres dela dentro de casa, né? Porque, assim, há uma controvérsia também muito grande, porque a gente fala, criança não pode trabalhar, óbvio, tem que estudar, né? Hoje eu também tenho essa mentalidade porque eu tenho uma filha, mas eu trabalhei muito cedo, também trabalhei com 11 anos de idade e sempre fui uma pessoa muito responsável, né? Não acho que o trabalho me privou pelo contrário, me tornou uma pessoa muito mais responsável. Então, assim, como que você pode passar essa questão da responsabilidade em casa, até mesmo para aquela criança que não trabalha, mas quanto aos deveres dentro de casa? Não, esse resgate... Tem pai que fala, a criança não faz nada, ela só trabalha, ela só vai para a escolinha de futebol, ela só estuda... E não tem responsabilidade nenhuma. Não, mas esse resgate, né, esse comportamento anterior, ele pode ser praticado sim, mas de outra forma, né? Porque hoje a gente cria os filhos para quê? Para o estudo, né? A gente não quer que o filho cresça. Para ter uma vida boa. Né? Para ter uma vida boa, ele vai ter o que eu não tive, e a gente acaba utilizando desses mecanismos de defesa, né? De projetar nele o que eu não fui, né? Mas dentro de casa, desde as primeiras horas que ele está brincando, terminou de brincar, vamos guardar os brinquedos, né? Deixar caixas, sacos que ele possa armazenar, porque ao passo que ele vê o que o pai está fazendo, ele vai reproduzir, ele vai imitar, né? E também de acordo com a idade, né? Você não vai colocar uma criança para ajudar nos afazeres da cozinha, né? De 6, de 5, de 6 anos, por quê? Porque é perigoso, tem fogo, tem objetos, né? Utensílios cortantes, não vai deixar a criança ir para a escola sozinha porque tem que atravessar a rua, né? Então, de acordo com cada idade, mas dizer sim, que cada um tem o seu papel, né? Guardar os brinquedos, arrumar o quarto, não é? É uma atividade simples, mas que já está trabalhando. Sim, já está trabalhando, porque aí o pai, a mãe vai estar estimulando o filho a quê? A ter mais autonomia, né? A ter mais segurança, a entender das regras e dos limites, e assim ele vai se tornar um jovem, né? Um adulto mais responsável. É preciso entender que a criança precisa disso, né? Sem dúvida. Tá certo, falamos com a Juliana Frank, psicóloga, sobre formação de criança e sobre deixá-las em escolinhas, berçário, com babá. A gente agradece demais a sua presença. E só para concluir, é importante que os pais entendam o que a criança está querendo expressar, né? Essa é a chave para que eles consigam fazer com que esses limites, com que essas regras sejam colocadas de uma maneira bem tranquila e saudável. Ok, obrigado, viu, Juliana? Eu que agradeço. Obrigada.